Prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 20 de março de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de todas as horas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, tão necessário para a preparação do ambiente para os nossos trabalhos, né? É sempre importante iniciarmos agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, pelo acolhimento que essa espiritualidade nos dá. Como costuma dizer o nosso irmão que hoje vai palestrar, o trabalho começa quando nós chegamos na casa. Então, e isso é muito importante para todos nós. O trabalho já começou. Como o nosso capítulo hoje é muito grande, o capítulo do estudo, eu não vou me demorar com informações. Eu vou pedir à nossa irmã Leuda a gentileza de fazer a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo para o preparo da nossa ambiência. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Capítulo 21 foi o sorteado, no item 4. O capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 4, missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus, aquela ideia anterior. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, reunidos, lhes cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Bom estudo a todos. Bem, meus irmãos, hoje o nosso estudo, o estudo do Livro dos Médiuns, ele terá sua continuidade com o nosso irmão José Soares, que ele é do Centro Espírita Leon Denis, mas já está assim, muito ligado à nossa casa, por vários laços. Então, que ele seja muito inspirado nessa noite e vamos prestar a máxima atenção. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados que aqui se encontram. Que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão a Deus, a Jesus, a nossa tão amada doutrina espírita. Saudamos a todos aqui reunidos, aqueles que estão nos seus lares, e de forma muito particular e especial, a direção espiritual da casa, sempre zelosa, acolhedora, nos prepara este ambiente. O estudo de hoje, e nós temos muito pouco tempo para falar sobre muita coisa, algumas casas espíritas desprezam essa primeira parte do Livro dos Médiuns. Não sabe o que estão perdendo.
Eu venho de uma casa que a gente estuda até a capa do livro. Então, o que significam sistemas? Por que Kardec fez essa abordagem na primeira parte? Ele coloca lá no início, o livro dos médiuns ou o guia dos médiuns e dos evocadores. Evocadores somos todos nós. Pensamos, atraímos o outro. Mais adiante ele coloca uma continuidade do livro dos Espíritos. No primeiro capítulo, para certificar-se e solidificar a ideia da codificação, ele coloca a Espíritos. Ora, claro que a gente já estudou o livro dos Espíritos todo e viu que nós somos espíritos. No segundo, ele faz um desmoronamento do maravilhoso e do sobrenatural. Ele coloca abaixo todas aquelas crendices, todas aquelas ideias que nós agasalhamos ao longo dos séculos e, às vezes, nos dias de hoje, ainda queremos trazer isso para a casa espírita. Às vezes a gente está espiritólico, espiritado e não está espírita. E quer trazer essas situações para cá. Dentro da casa espírita é Deus, Jesus e Kardec. O que eu penso é do portão para fora. Eu não posso trazer as minhas ideias, as ideias da minha educação. Uma vez uma companheira muito querida, já está no plano espiritual, mas eu aprendi assim com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias. Eu disse, ótimo, se você fizer isso no atendimento fraterno da casa espírita, você vai ser crucificada. Como é que um médium no atendimento de casa espírita vai ensinar simpatia para os outros, criatura? Acorda! Nós estamos no século XX, ainda estamos numa casa espírita, nem estava no Leão Denis ainda. Você vai ser escorraçada de lá. Aí Kardec vai falar no capítulo 3 sobre método. A gente, quando vai fazer qualquer curso, quando vai fazer qualquer atividade, a gente precisa de uma metodologia. Eu tive um diretor mediúnico lá no Leão Denis, quando a gente ia treinar médiuns, ele dizia para os médiuns neófitos, para a gente fazer um arroz, a gente precisa ter uma técnica. Então, você não vai trabalhar mediunicamente sem uma técnica. Esse capítulo 3 vai nos orientar para isso. E esse 4, que é uma imensidão, como dizia minha professora de desenho, lá da terra da Sayumi, também era Nisei, sistema. O que é um sistema? É um conjunto de elementos, materiais ou ideias entre os quais se possa encontrar ou definir uma relação. Ora, relação é a nossa palavra base para a gente trabalhar em termos de mediunidade, porque nós vivemos nos relacionando. Os dois mundos vivem interagindo. Isso para o espírito é muito comum. Ontem, no estudo do Livro dos Médiuns, a criatura disse para mim, para eu que não sou ostensivo, é mais difícil. Eu digo sim. Mas se você começar a participar das reuniões mediúnicas, você vai ver que esses mundos se esbarram dia e noite. Então, Allan Kardec, aqui no item 36, nós fizemos uma divisão. Nós vamos falar sobre o 36 e o 37, e depois nós vamos fazer blocos, senão não dá tempo, para quando chegar no final, explorar aquilo que Kardec deseja que nós venhamos saber, até porque esses sistemas foram colocados em contraponto à doutrina espírita. Kardec, bravamente, guerreiramente, respondeu a todos eles e mostrou que eles não tinham nada a ver conosco. Nós não fazemos uma fábrica de loucos, nós não somos céticos. Então, Kardec mostrou isso, porque toda ciência nova, ela traz um reboliço. A gente aqui que já passou dos 30, lembra a época que o homem foi à Lua, já fez bodas de ouro. E tem gente dizendo ainda que aquilo foi uma fake. Hoje em dia, então, com esse termo fake, tudo é fake.
porque traz um reboliço. Quantas pessoas estão contra vacinas? Vimos aí na pandemia quantos negacionistas. E por aí afora. Eu conheci um médico espírita, filho de uma grande amiga que também é médica, são médicos lá ela é médico do Leon Denis. Ele é médico de Umbanda depois de ter sido criado no Leon Denis. Mas tudo bem, ele está fazendo a caridade. E ele, na Covid, recebeu um pai e um filho, o filho pior que o pai. Aí o filho disse, na minha casa ninguém toma vacina. Ele disse, pois é. Aí o pai disse para ele, salva o meu filho. Ele disse, agora não dá mais. Seu filho já voltou para a casa do pai, e o senhor vai para casa, vou lhe dar uma medicação, o senhor ora agora, porque a medicina não tem mais o que fazer, o senhor não colaborou com a gente. O senhor vai para casa com uma dor de um luto, e sabe-se lá Deus o que possa vir a acontecer. Então, Kardec nos orienta que a gente leia toda a introdução do Livro dos Espíritos e toda a conclusão, para que a gente tenha uma base para nos defender. Então, no 36, ele diz, quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do Espiritismo, ou, melhor dizendo, quando esses fenômenos se renovaram porque eles são tão velhos quanto o mundo. A gente pega o Velho Testamento, é um livro dos médios, está cheio de fenômenos, aqueles livros todos, aquelas pitonisas, aquilo tudo, o caso da pitonisa de Endor e outros tantos, fenômeno mediúnico. Desde que o mundo existe, desde que o planeta soltou lá da calota solar, que Jesus está administrando, tem espírito. Os homens morreram e voltaram para se comunicar. Então, aquela nossa invasão organizada lá de Hydesville, aquelas pancadas, aquela pirueta toda, foi para dizer, nós estamos aqui. Outro dia eu brinquei numa aula do Livro dos Médios, lá no Leon Denis, disse, vamos botar a mãozinha aqui para ver se a mesa levanta. Eles ficaram eles podem sentar, todo mundo fica quietinho. Numa casa espírita séria, os espíritos bloqueariam a gente, porque a gente não precisa mais de experimento. Bota a mãozinha, o pezinho, a mesa não vai levantar. Eu só queria ver a reação de vocês. Ficaram todos animados. Eles vão botar a mão na mesinha para a mesinha andar. Mas pode sentar, ficar todo mundo quietinho aí. Mesmo que você tenha o fluido para isso, a espiritualidade numa casa séria vai bloquear. Experimento a essa altura é querer brincar com os espíritos, né? Ou vem uma falange de mistificadores e começa a fazer, o centro espírita tal voltou a fazer experiência. Daqui a pouco, uma obsessão coletiva. Então despertaram dúvida, claro, algo novo, quanto à causa que lhes dava origem. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis, porque Kardec vai falar aí da interpretação individual. Quando eu digo, não acredito nas vacinas, o homem não foi à Lua, a internet não existe, e por aí afora, é minha opinião, baseado nos meus valores. Mas eu vivo numa sociedade, eu sou formador de opinião, eu vou criar sistemas para perseguir aquela ideia. Ele fala aqui, daí muitos sistemas que uma observação mais atenta viria a dar o justo valor. Os adversários do espiritismo julgam encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. Kardec prova que isso é mentira. Esses sistemas não foram criados pelos espíritas. Muita gente se diz espírita e está mais espiritada do que espírita, e não defende a ideia. Se eu não tenho a codificação para me alicerçar e para defender as ideias, eu não sou espírita. Se eu sou espírita só para receber espírito, isso aí qualquer um faz. Lá na antiguidade eles também faziam. Quando iam lá consultar as pitonisas, os reis, inclusive, elas eram grandes médiuns e recebiam espíritos também, para tratar de coisas materiais.
Paulo de Tarso, quando chega em Atenas, o grande berço da cultura, ele esclarece o espírito que está junto àquela pitonisa, ela perde, entre aspas, o poder, e o que acontece com ele? Ele é achincalhado, apanha, porque ele tirou, inclusive, o ganha-pão dela. Mas ele viu ali um espírito mistificador. E a gente sabe que, depois de Jesus, o maior médium de todos os tempos é o senhor Paulo de Tarso. Dito pelo senhor Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, o médium inesquecível, está lá. Então, a pobreza de opiniões. Pode passar para o 37, por favor. Claro que teve que fazer ajustes, claro que teve que acompanhar a marcha progressiva das ideias, porque nós somos ciência. Tudo aquilo que a ciência disser e provar, o Espiritismo vai aceitar. O Espiritismo está casado com a ciência, porque a ciência é de ordem divina e necessária para o mundo. Quem é o cientista? Quem é esse homem, quem é essa mulher? Um espírito mortal. Assim como os governantes, os guerreiros. Hoje escutei uma frase, a companheira, na hora do almoço, lá no Leon Denis, disse assim, aí depois a minha amiga perguntou, ela é perturbada? Ela disse, eu vejo a faixa de Gaza todos os dias, orando porque o meu pensamento não sai de Jesus o dia inteiro. Mentira! Mentira! Você vai pensar em Jesus 24 horas? Aí eu me levantei, a minha amiga veio, essa senhora tem algum problema? Eu disse, há 25 anos que eu conheço assim, está ficando pior, né? A idade está comprometendo mais. Porque eu vejo, todo dia eu vejo a faixa de Gaza. Porque eu tenho que mudar alguma coisa lá. Aí eu me levantei e disse, você vai ser guia na próxima encarnação lá. Vai arrebatar aqueles espíritos. Porque ela já está se vendo lá na outra encarnação. Olha quanta maluquice a gente vê nas pessoas. Então, essa gente doida toda criou esses sistemas. E aqui no final da 37, o que o Espiritismo... ele vai falar do que é o Espiritismo, que é uma obra imperdível, que a gente não pode deixar de estudar, onde Kardec vai responder também as críticas. Fora supérfluo insistir nisso. E duas espécies de fenômenos, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Nós vamos, ao longo da obra, estudá-los. Livro dos Espíritos nos situa, você é um espírito. E como é a sua trajetória? Para trabalhar em mediunidade, sem livro dos médiuns, não vai nem ali na esquina. Pode ter aptidão especial, pode ter várias situações, mas se torna um médium, muitas vezes, complicado, porque ele se permite ser explorado. A gente que tem mediunidade ostensiva tem que tomar mais cuidado ainda, porque as pessoas olham muito para a gente, é o médium que recebe espírito, é o médium que circula entre os dois mundos, acha que a gente sabe tudo. A gente tem que ter humildade, segurança, postura. Eu tenho uma grande amiga querida, mora aqui do outro lado, ela é babalorixá de candomblé, ela é o primeiro nível da casa de santo. Então ela diz para mim, o médium de incorporação é o principal numa casa de candomblé, porque ele traz a mensagem dos orixás. Os outros, ou seja, os outros, e não é assim. Toda mediunidade tem sua utilidade. O médium sozinho, ele não é nada, ele é algo no conjunto. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, juntos somos força. Mas o médium que provoca o fenômeno, ele vai chamar muito mais atenção do que o outro que está quieto. Não tem. Eu me lembro quando tinha reuniões mediúnicas públicas, lá nas décadas de 60, 70, que eu me escondia para olhar pelo buraco, lá no Centro Miguel, criança não podia entrar. Com os 8 anos, eu disse para minha mãe, eu vou receber espírito, vou fazer tudo isso que vocês fazem. Ela disse, falta muito. Eu digo, falta. Com 15 anos, veio o estopor da boiada.
Espírito devedor, a gente é marcado a laço, eles acham a gente. Então, nos sistemas 38 até o 41, são sistemas negacionistas. O sistema do charlatanismo. Chamaram a gente de charlatão. Kardec não descartou essa ideia, haja vista que tem um capítulo do Livro dos Médiuns sobre charlatanismo e embuste. Tem charlatanismo? Tem mistificação, tem uma série de situações que médiuns desavisados, casas não bem orientadas, vai acontecer. Mas isto é o espiritismo? Não. O espiritismo puro é Kardec. Kardec e Jesus. Passa para o 39, por favor. Sistema da loucura. As pessoas vão enlouquecer por uma predisposição. Kardec, inclusive, diz aqui nesse item 39, se você estudou matemática e enlouqueceu, estudou medicina e enlouqueceu, a culpa não é da ciência. Numa época aí das décadas de 60, 70, fulano estudou muito e ficou doente mental. Não ficou doente mental por isso. Pode ter tido um estresse, que um médico resolveria isso muito bem, mas a pessoa já tinha uma predisposição. Essas mentes superexcitadas, elas não são condizentes com o trabalho mediúnico. A gente coloca elas no apoio, em tarefas que elas estarão ajudando muito numa casa espírita, servindo uma água fluidificada, coordenando uma fila de passe, dando papel para a pessoa escrever o nome, mas de forma que elas não se envolvam diretamente, porque um trabalho mediúnico desse porte tem que ter gostado, senão tem que gostar da coisa. Ou você ama o que você faz, ou então você não faz, porque a coisa é pesada. Tem que ter estrutura e tem que ter uma casa espírita séria para nos dar esse concurso. 40. Eu estou resumindo porque não vai dar, né? Alucinação. Kardec vai falar em teoria da alucinação lá na 111. Essa questão da alucinação não tem nada a ver com mediunidade. Mediunidade não é fantasia. Volto a dizer, determinados cérebros, como essa criatura que tem que ver a faixa de Gaza todo dia e pensa em Jesus 24 horas, é uma alucinada. Aí ela sai por aí dizendo que é do Leon Denis e tudo mais, ou ela depondo contra a doutrina espírita. Não pode, gente, não dá. São duas situações que não se coadunam. 41. Sistema do músculo estalante. Tem até uma justificativa de um médico. Claro que os nossos músculos estalam. Quem é que não sabe disso? Uma criança, a gente quando criança até brinca muito de ficar esticando a mão, aquele barulhinho a gente acha magnífico. Isso não é mediunidade, isso é físico. Claro que a mesa dava os seus estalidos. Claro, quando a gente chegar lá nas manifestações espontâneas, na 82 em diante, ruídos, barulhos, rufar de tambor, o espírito provocava o som que melhor fosse para ele, muitas vezes até para se divertir. Então, são 4 sistemas completamente negacionistas. Mas a gente não descarta dirigentes de casas espíritas sérios, médios mistificando, médios... A gente vai chamar esse médium à parte, vai acolher esse médium, talvez até tirar do trabalho por um tempo, dar uma outra direção, consultar a direção espiritual da casa, como é que eu vou agir no caso específico de X. Não é abrir a porta e dizer, vai embora, isso aqui não é para você. Não. Isso aqui é para todos nós. Primeiro, que a casa é do Cristo. Segundo, que é um hospital. Essas almas todas que aqui estamos somos enfermas.
Inclusive a gente com título de médium, raça maluca, doida, se a gente não vier, se a gente se afastar, a gente sente a perturbação. O médium não ostensivo, ele sente um cansaço, uma diferença, porque a vibração lá fora é muito pesada. A gente se forra aqui, se investe para aguentar mais uma semana, 2, 3 sem vir ao centro, não dá mais para a gente. A gente respira fluido de casa espírita. Então, a gente sente, isso não é fanatismo. O próprio organismo físico, ele entra nessa faixa de trocar esse fluido, de renovar a máquina. Não é fanatismo. Aí você cria o amor à tarefa. Claro, você tem que se afastar por uma doença de alguém, por uma viagem a serviço. Tranquilo, leva o seu evangelho, faz seu culto, suas preces diárias e faça o bem. Quando você puder, você volta. A cobertura vai ser a mesma. Agora nós vamos trabalhar do 42. Deixa eu ver aqui. Ao 45, a situação das causas físicas. Do 42 ao 45, esse grupo que atacou Kardec, eles vêm dizer, averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito do que os verificaram foi de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade, à ação de um fluido qualquer. Eles não estão errados. A gente trabalha com tudo isso, junto e misturado. Não tem uma régua medidora. O que é fluido, o que é magnetismo, é tudo junto. É um pacote, é um combo. Mediunidade é um combo múltiplo, aberto, sempre tem algo para entrar. Ou a criatura se desbaratar, se ela se fascinar, se ela não levar o estudo a sério. Tem que estudar. Preciso estudar. Se eu for fazer uma faculdade, um curso técnico, até um curso para cozinhar melhor, para fazer um trabalho manual, eu preciso de um orientador experiente que me dê o caminho das pedras. Imaginem algo muito delicado, muito sutil, que eu vou mexer com a psicologia humana, com a dor do outro. Eu tenho que me especializar, me qualificar para isso. 43. Estou de olho no relógio. Reflexo. De onde provinha a inteligência? Seu Kardec já provou, não estava na mesa. Aí nós vamos entrar, semana que vem, da 52 até 95, que é um processo histórico espírita. Kardec vai dizer para a gente onde começou, onde nós estamos hoje. E o que a espiritualidade quer da gente hoje. A mesa fica quietinha, serve para a gente se apoiar, a cadeira para sentar. Compõe o mobiliário da casa espírita, não mais para experiências. Passamos da fase das experiências. Quer ler experiência? Delane, Denis, Aksakoff, Bozano. De Chico Xavier para cá, já é mediunidade prática. Aprofundada no livro dos médiuns, pega nos domínios da mediunidade, que é uma sessão de desobsessão de ponta a ponta, André Luiz explicando aquela metodologia, vê se alguma mesa levanta lá, cai gente pelo salão. Isso aí, casa espírita, a casa dos espíritos, a pessoa está fio desencapado, chega no ambiente, não tem o controle, 44, 45. Isso aí vocês vão ler em casa. Alma coletiva. Alma coletiva é panteísmo. Questão 16, 13 a 16 do Livro dos Espíritos. Somos individualidades de espíritos, somos individualidade médium comunicando uma outra individualidade. 45. Sonambúlico. O médium pode até ser sonambúlico. Não necessariamente ele precisa do sonambulismo para entrar em contato
com o mundo espiritual. Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Dionísio quer que coloque alguma coisa? Do 46 até o 49, nós vamos ver o sistema diabólico. Isso aí foi mais a igreja nos criticando, tentando fazer uma volta da Inquisição. Viram que eles queimaram os evangelhos lá em Barcelona, né? Fizeram um bem à doutrina espírita enorme. A gente sempre gostou do proibido. O povo foi lá saber por que queimou, hein? Queimou por quê? Fizeram um bem àquele padre. Que bem ele fez. Depois Kardec ainda socorreu ele na espiritualidade, né? Mas é assim. 47. Ué? 47. Otimista. Esse sistema otimista ele é muito perigoso, quanto o outro que vem depois dele, pessimista. O otimista achava que a gente tinha que acreditar em tudo, e o pessimista nada presta. Vamos lá para João. Não acrediteis em todos os espíritos, verificai se eles vêm de Deus. Ué, não somos filhos de Deus? Sim. Verificai se a teoria, a tese que ele apresenta é divina. Eu participei de um trabalho mediúnico há muito tempo atrás, que o espírito chegou com uma linguagem poética, elegante, discreto, e começou a falar. Um silêncio sepulcral, como dizia um professor meu, porque já havia se percebido que era um espírito mistificador. E ele usava uma linguagem empolada, de repente, ele também silenciou. Ele deu uma gargalhada e disse assim: tudo mentira, eu inventei isso tudo, mas vocês não caíram. Ou seja, era um desestabilizador do trabalho, até poesia ele falou, um espírito culto servindo ao mal. Ali ele foi esclarecido e tomou um novo rumo. Uma casa não segura. E, meu Deus, quem é esse espírito? Quando eu trabalhava na outra casa, também uma outra situação. Nós tínhamos um dirigente muito permissivo. E as reuniões mediúnicas eram públicas. A mulher chegou, disse que tinha uma série de dons, ele botou a mulher sentada à mesa, que é um erro gravíssimo. Eis que, de repente, na hora da comunicação dos espíritos, ela se levanta, parecia uma borboleta esvoaçante, e disse: eu sou Bezerra de Menezes. Eu disse, catuquei ele: o senhor não vai tomar uma providência, não? Ele ficou quieto. Eu disse: tomarei eu. Aí começou a dar passe nos médios, os médios permitindo. E eu acompanhando. Quando ela foi chegando perto de mim, eu digo: sai, seu impostor mentiroso. O espírito subiu na mesma hora. Eu disse: acabou a brincadeira, minha senhora, senta lá que o circo fechou. Ele: como é que você fez isso? O senhor é o dirigente, não tomou a frente? Isso aqui é um show, uma sandice. Casa espírita se prestando a isso? Vocês vejam o grau de perturbação. Onde é que já se viu uma pessoa bailando, respirando fundo? Doutor Bezerra de Menezes? Nem o bezerrinho ali da esquina. Pelo amor de Deus, não precisa ter conhecimento de mediunidade. Eu era um garoto de 20 e poucos anos. Não conhecia nada, como ainda hoje não conheço. Eu digo: o que é isso? Vamos acabar com esse show agora. Aí, no dia seguinte, procurei a minha diretora mediúnica, que era linha dura igual a mim. Você saiu a mim, fez muito bem, acabou com o circo. Isso é um circo. Passa, por favor, 48. Estou preocupado com a hora. Sistema unispírita ou monoespírita. É uma variedade do otimista. Da mesma forma que a gente não pode dizer fora da igreja não há salvação,
Fora do espiritismo não há salvação. Há sim, fora da caridade é que não há. Nós também não podemos querer trazer para o espiritismo a solução para tudo. E se o nosso amor dentro da nossa casa resolve ir para uma outra religião? E que faça o bem porque ele não se identifica com a doutrina espírita. Nós vamos cortar os laços de filho, de irmão, de marido, de esposa? Não. Essa minha amiga que eu contei o caso do filho médico, ele foi criado no Leon Denis. Mas ele disse, eu não me adapto, eu gosto da Umbanda. Eu tive um outro caso, na outra casa, um rapaz filho de espíritas, ele é um pouco mais velho que eu, ele é padre. E um excelente padre. Ele está honrando o Senhor Jesus, talvez na casa espírita. Ele disse, mamãe, eu não me identifico. A igreja me chama. Ela disse, meu filho, se você vai para fazer o bem, vá. E ele está lá fazendo um excelente trabalho. Ele está sendo médium também. Mas aquele panorama espírita, receber espírito, aquilo tudo, mesmo ele sendo um jovem de mocidade espírita, uma criança de evangelização, ele repudiava isso. Quem é esse espírito? Que passado ele tem? Vamos ver isso. E ela apoiou tranquilamente. Eu tenho uma outra amiga, que a mãe dela, também espírita, lá da outra casa, o sobrinho, ela sustentava esse sobrinho e disse, tia, eu quero ser padre. Ela disse, vai ver tudo que precisa, que a tia vai pagar e vai levar você lá para a escola. Ela disse para mim, meu primo é um excelente padre. Se ele tivesse seguido o espiritismo com a gente, talvez não fosse. Mamãe fez todo o enxoval, deu todo o dinheiro, no dia que ele foi lá para o internato, ela foi levá-lo até a porta. Ela disse, eu o amo, eu criei ele como um filho. Ele quer servir a Jesus, eu vou deixar ele servir da forma que é melhor para ele. Pronto. Fecha aí, Dionísio, por favor. Então, nós vamos ver aqui na 49 aquilo que nos interessa. Passa mais um pouquinho. Quando Kardec fala, Kardec vai começar a defender a nossa tese agora. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, as quais chamamos espíritos. Eles, os espíritos, constituem o mundo invisível, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços, temos muito de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Livro dos Espíritos. Não é a continuação do Livro dos Espíritos? Os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e o mundo moral e são uma das potências da natureza. Não são seres à parte dentro da criação, mas almas que han vivido na Terra ou em outros mundos, e que despiram o invólucro corpóreo, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, que nós, morrendo, nos tornamos espírito. Desculpe a corrida, gente, mas são 8h10. Há espíritos de todos os graus de bondade e malícia, saber e ignorância, escala espírita. Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas, como tem livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontades. Vai. 7. Quem pode ler? Aí, para você poder falar. Eu estou fazendo palestra, eles não estão falando. São felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Não está o Livro dos Espíritos todo aqui? Foi a resposta que Kardec deu. Nós somos espíritas, nossa bandeira é essa, o nosso sistema é esse. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Indefinido. 274 do Livro dos Médiuns. Todos os espíritos podem se comunicar de acordo com a escala espírita. 9. Os espíritos se comunicam por médiuns, que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Aí, Kardec vai passar por toda a movimentação, aí vai chegar lá dizendo que o médium pegou o lápis
e começou a escrever. E a psicografia é a nossa primeira manifestação, e graças a ela nós temos uma miríade de obras que se tornaram livros para gerações do futuro. Hoje estão na internet, a gente baixa. Não fosse a escrita, se esses espíritos tivessem falado, teria se perdido, não tinha instrumentos de gravação. Então a psicografia é o nosso primeiro movimento de comunicação, uma vez que o homem se comunica pela palavra escrita ou falada. Para esse trabalho tinha que ser escrito, tinha que ficar para gerações. Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Só um instantinho, Kardec vai falar isso num capítulo mais à frente, a partir da 274 até a 280. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhe atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na Escala Espírita, o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. A escala espírita tem que ficar na porta da geladeira, porque eu não posso estudar a doutrina espírita sem aquele manual. Eu não posso estudar livro dos médiuns, relação de espíritos com os homens, se eu não souber que espíritos são esses. Dali eu parto para a identidade, que é um outro capítulo do livro dos médiuns. Eu tiro daquela classificação, jogo na natureza das comunicações, que é o 10, vou lá para a identidade, no 24, por aí assim, que é o capítulo mais difícil, segundo Allan Kardec, que é você identificar o espírito. Eu vivenciei uma situação no domingo muito interessante. A criatura teve um evento lá no centro e uma senhora, uma jovem senhora, assim como eu, tão jovem quanto, ela começou a brincar comigo, negócio de dieta, que eu botei salada no prato, ela disse, ele sabe comer, isso aí engorda, é tão ruim. Mas eu já estava olhando ela. Na hora de sair, ela disse, você mora onde? Eu disse, no Caxambi. Ela disse, eu moro no Meia, você vai comigo. Eu disse, tá ótimo, calor desse. Ela começou a falar do filho. Eu disse assim, seu filho desencarnou? Ela disse, sim. Eu disse, ele era assim, assim, assim? Ela disse, era, com cabelão imenso. Aí eu olhei para ela, esse cabelão imenso. Faz o seguinte, vê essas fotos aqui. Quando eu fui passando, eu disse, esse aqui. Ele se apresentou de uma forma mais aprazível, porque aquela cabeleira toda, ele estava num processo de depressão, se envolveu com drogas, não se cuidava mais, daí foi o suicídio. Eu disse, mas ele está assistido. Como é o nome dele? Gabriel? Ela disse, não, Gabriel que está encarnado, é Mateus. Aí ela disse, você me deu duas alegrias. Uma, porque você disse que meu filho está perto. Eu disse, não disse. Foi feito um sinal para te consolar. Ele não está aqui. Você pensa que ele está aqui dentro do carro? Não está. Segundo, você... Olha como as pessoas gostam de testar os espíritos. Está confirmando o que os espíritos da casa de Leon Denis disseram. Eu sei, porque você é cética, por isso que eles estão mandando eu falar. Os espíritos não disseram, quando você pediu uma orientação, que o seu filho, apesar do suicídio, está bem e foi socorrido? 943 a 957 do Livro dos Espíritos. Você queria uma confirmação, eles estão dando, acabou. Mudei o assunto assim, rapidinho. Levei em consideração a dor de uma mãe, mas, por um outro lado, ela queria uma confirmação. Por que aquilo dentro do carro, de repente? Realmente, quando ela mostrou as fotos, tinha as primeiras fotos, uma figura assim, monstruosa. Eu fiquei, digo, o espírito está mistificando comigo. Ela disse, vai passando, eu digo, aqui. Um rapaz bonito, limpo, barbeado, cabelo cortado.
Eu disse, ele está assim. Aquela imagem você tem que esquecer, daquelas fotos final. Ele está assim como ele era, saudável e bonito. Passa, por favor, amigo. Vai. Então, aí vamos para 51. Kardec vai trazer para a gente, para fechar, uma mensagem de Lamennais. Eu estou com vergonha de vocês, porque é um estudo tão longo, mas com tão pouco tempo. Lamennais vai falar de perispírito, vai falar da nossa inferioridade, de fluidos, de matéria, de sensações e percepções dos espíritos, espírito que vem com fome, frio, se apresentam nas reuniões mediúnicas. O espírito, para progredir, necessita da reencarnação. O perispírito, corpo de relação. Passa, por favor. A essência do perispírito. Não dá para estudar mediunidade sem estudar perispírito. Natureza dos fluidos, por hora inexplicável naquela época. Ele explicou no capítulo 14 da Gênese. E nós temos muitas obras hoje, Evolução em Dois Mundos, que vai nos ajudar muito. É um livro difícil, junta o grupo e estuda. A ciência não sabe bastante. Nós estamos em 1857. De lá para cá, ela já progrediu muito. O pensamento é atributo da alma. Ele quer dizer aí, a alma é o pensamento, no sentido de que a gente diz assim, isso aqui é a alma do lugar. Então, supondes como vós também, eu não perquiro, olha o que ele diz, eu também estudo. Aqueles espíritos que assinaram a codificação. Vós pesquisais o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Então, ele vai dando dicas no Livro dos Espíritos, 1749, pode subir um pouquinho, tem a 23 e 82. É bom vocês pegarem esse material, ler cuidadosamente, fazer o link com as questões do Livro dos Espíritos. Eu estou com aquilo ali tudo pronto, mas para 50 minutos não tem condições. E ele está anunciando já o estudo que vai começar semana que vem, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Foi tão corrido que eu fiquei até cansado. Então, para a gente entender a grandeza do nosso codificador, guerreiro, batalhador, aguerrido, ele disse, não, o que nós apresentamos aqui é algo muito sério. Eles estão querendo ser detratores, eu vou à réplica e à tréplica, se preciso for. Calcado no Livro dos Espíritos, o que nós tínhamos à época, e com a assistência dos bons amigos, para nos dizer que essa doutrina é séria. Que essa doutrina, a partir de 18 de abril de 1857, nós adquirimos a maioridade. Nós somos espíritas, podemos hoje em dia dizer isso, décadas de 40, 50, tinha que ser fichado na polícia, e com base, com fundamento. Se você não souber defender a tese, não diz que é espírita não, que vai passar vergonha. Nem diz a casa que você é filiado, porque vai ser alguma coisa assim bem degradante. Fulano pertence àquela casa e aquilo ali não é um lugar sério. Então, pensemos nisso. É um estudo muito aprofundado e que precisa ser revisto. A gente lá no Leon Denis, a cada semestre, a gente faz um aulão, pega um bloco de questões do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, aliás, as pessoas fazem perguntas e no dia a gente responde as perguntas, tira dúvida só daquele universo, do item 1
ao 200, não pode passar daquilo. As pessoas que vão estudando semanalmente, elas vão guardando as suas dúvidas, os seus questionamentos, não quer perguntar em público, elas entregam essa pergunta, ou mandam por e-mail, e no dia elas são respondidas. Porque é muito complexo, é muita coisa, e a frase aqui para a gente ficar para pensar: o único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. É a melhor forma da gente defender a doutrina espírita, que é a doutrina do Cristo. O doutor Herman diz para a gente que ninguém vai ser espírita se não for cristão, que o primeiro compromisso é com Cristo, depois com a doutrina espírita. Que o Senhor Jesus nos abençoe.